Saudação fraternal a todos e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa ser a nossa melhor escolha hoje e sempre. Vamos seguir no estudo do livro Sexo Além da Morte e neste vídeo conhecer o capítulo número 30 de título, A Japonesa. Lá fora, vi com surpresa que a pequena e bela japonesa contemplava o jardim em volta da casa, com ar pensativo. Imensa ternura dominou-me o coração. Ela está pensando em fugir, disse o espírito, e mais que isso, pensa em fugir a esta vida sexual, agora sem sentido para ela. O que há entre nós, Eleutério? Perguntei envergonhado. Profunda atração me arrasta para essa menina, e enorme piedade penetra minha alma ao vê-la. Eleutério sorriu compreensivamente. Coisas de um passado distante, meu filho. Você já viveu no Oriente, foi também mongol, de cabelos hirsutos e bigodes longos de chinês caídos sobre a boca. Comandante de legiões de hunos, assolava a terra em seu corcel de morte e por onde passava, conduzia a devastação. As moças que encontrava com seus homens eram repartidas. Escolhia para si a melhor. Essa é uma daquelas que durante muito tempo, arrebatada dos pais pela sua violência, acompanhou-o nas lutas e nas guerras. Depois, reencarnou muitas vezes e o perdeu de vista. Ela, contudo, ainda ama o cavaleiro audaz, que no fundo de sua memória integral galopa os corcéis da morte. Quer ver? Dizendo isso, Eleutério aproximou-se da menina e colocou-lhe a destra na fronte. Imediatamente, tudo clareou e passei a ver como num filme vastos campos onde cavaleiros em disparada devoravam o espaço. Pequena aldeia aproximava-se à frente da brigada selvagem. Enorme huno ou mongol cavalgava belíssimo corcel. Em seus olhos brilhava a paixão da guerra e a voracidade sexual. Entraram na aldeia e passaram os seus habitantes a fio de cimitarra. As mulheres, porém, agarradas na fúria da invasão, eram colocadas na garupa dos animais que partiam como relâmpagos. O chefe huno entrou na casa do chefe da aldeia, arrancou-lhes a filha de 18 anos dos braços e levou-a como um demônio. Não matou os velhos, apenas lhes disse: nada temam, sou o chefe. Vou fazê-la nossa rainha. Outras cenas se sucediam, mas nós estávamos chocados. Aquele homem selvagem éramos nós. No entanto, quando? Eleutério bateu-me nas costas e confortou-me. Não se preocupe, meu filho. Todos nós viemos da inconsciência para a consciência. Iremos da inconsciência para a razão humana e da razão humana para a razão divina através da angelitude. Agradeci a bondade do amigo. Meus olhos estavam cheios de lágrimas e não pude furtar-me a imprevisto gesto de ajoelhar-me perante a mulher e beijar-lhe as mãos delicadas. Pareceu perceber, porque retirou a mão depressa e recuou assustada. Olhou por todos os lados e depois disse para si mesma: não é nada.
Pensei que alguém me beijava as mãos e me pedia perdão. Será que estou ficando louca? Disse isso e correu para dentro. Fiquei, todavia, ali ajoelhado. Soluços pungentes cortaram-me o peito. Era eu. Era eu o causador de tanta infelicidade. O que fazer para recuperá-la? Não se desespere, compadeceu-se Eleutério. Ela já está numa atitude mental favorável. Iremos requisitar o grupo de salvação dos samaritanos para acabar de libertá-la e, em breve, você a reencontrará em um dos nossos hospitais. Meus soluços cessaram às palavras do Espírito e compreendi por que Eleutério me levara até ali, onde o passado distante se tornara um presente terrível. Na realidade, eu sentia que me encontrara a mim mesmo, com todas as misérias guardadas no tempo. Aí, portanto, o capítulo número 30, A Japonesa. Um capítulo curto, mas não nos enganemos. Há muita coisa aqui a ser observada e meditada. Muita coisa. Temos aqui, por exemplo, a explicação do porquê Ranieri se sentiu tão tocado ao se encontrar com uma mulher no bordel de Carla. Isso ocorreu no capítulo anterior, no estudo anterior. Vamos relembrar rapidamente. Os espíritos, Ranieri e Eleutério, entram no bordel de Carla e começam a conhecer o ambiente. Ranieri então diz: de surpresa em surpresa, entrei acompanhado do instrutor e defrontei a seguir belíssima japonesa. Então ele vê uma mulher lá dentro daquele ambiente. E ele para. Fiquei comovido e penalizado. Imediatamente ele sentiu isso. Se penalizou, se comoveu. Por quê? Ele nunca tinha visto. Nunca tinha ouvido falar, nunca frequentou esse local. Porque lembremos que Ranieri, no momento deste livro, dessas histórias que estamos conhecendo aqui, desses relatos, ele estava reencarnado. Então, durante o sono, o espírito se desprendeu do corpo e ele foi levado, junto de Eleutério, a essas situações aqui narradas. Então, ele estava reencarnado, ao mesmo tempo que essa mulher também estava. E por que ele sentiu isso, se ele nunca tinha visto ela? Mas ele se sentiu penalizado e comovido. Olhei-a com carinho e passei. Haviam muitas mulheres lá. Nenhuma delas despertou em Ranieri esses sentimentos. Isso é facilmente explicado. E a explicação veio nesse capítulo 30. Há uma história entre eles. Uma história antiga, muito recuada, mas que ficou algo nos dois. E assim sempre o é. Em todas as relações que nós temos, todas, algo fica de uma pessoa para com a outra. Pode ser algo minúsculo, mínimo, milimétrico, quase imperceptível, mas sempre fica algo do outro em mim, como fica algo que há dentro de mim no outro. O que eu entrego para o outro? O que há dentro de mim. O que o outro me entrega? O que há dentro dele. Então, existe essa troca ininterrupta. É a dinâmica da vida. Essas trocas, o que fica e o que eu entrego para o outro, em maior ou menor quantidade, depende da situação. Aqui, portanto,
havia, ou melhor, há um passado entre os dois. Há um passado. E quando ele se aproxima dela, ela também sente. Ela não vê, ela não se cientifica de que há uma pessoa ali em estado espiritual. Nada disso. Mas ela tem uma percepção. Ela pareceu sentir-me a presença porque suspirou e procurou-me com o olhar. Ela teve uma sensação de que algo ali estava diferente. E é assim. Isso acontece com a gente o tempo inteiro, em maior ou menor grau. Estamos sempre, 24 horas do dia, vivendo em duas dimensões. Plano físico, plano espiritual. Há espíritos agora nessa sala? Não sei. Podem haver, pode não haver. Se eu saio dessa sala e vou à rua, encontrarei espíritos? Sim. Esses espíritos, eu vou sentir eles? Depende. Depende da minha antena mediúnica. Se a minha antena mediúnica estiver sensível, captando, vou sentir. Vou ter percepções diferentes. De repente eu sinto um cheiro estranho. Um cheiro de rosas, mas não há rosas aqui. Um perfume, mas não tem ninguém do meu lado, a sala está vazia. É a presença de alguém. Estou novamente em uma sala sozinho e sinto um cheiro ruim. A janela está fechada. Sinto um cheiro desagradável, sinto uma sensação estranha. É a aproximação de um espírito. Porque o espírito vai emanar uma energia, uma sensação. Muitas vezes, isso se transforma num perfume, num cheiro gostoso. Ou desagradável. Ou desagradável. Então a gente pode se sentir arrepiado, se sentir um pouco tonto, um certo mal-estar, uma certa dor de cabeça. Por quê? Peguemos espíritos, no plural, que desencarnaram e levaram junto de si a depressão, o medo, a angústia, a tristeza, a mágoa. Porque isso está sempre com a gente se nós cultivarmos em nossos corações. O corpo físico não retém dentro do caixão a depressão. Depressão se instala no campo mental, portanto, no espírito. Peguemos então esse grupo de espíritos que desencarnam com essas situações ainda terríveis. Suicidas, depressivos, etc. Eu estou aqui reencarnado. E trago dentro de mim uma certa inclinação para a depressão. Ou seja, eu não sou depressivo, mas de vez em quando eu entro em estado de tristeza, essa tristeza se alonga um pouco, e eu vou ali meio que namorando, né, uma depressãozinha. Não sou, mas tenho essa inclinação. É natural que eu estou emitindo, emanando uma vibração. Eu estou, uma frequência. Espíritos desencarnados, nessas condições de depressivos, ansiosos, vão captar. Não é que ele vai observar isso nitidamente, não. Mas ele se sente atraído pelo encarnado que tem uma certa propensão àquilo que ele tem dentro dele. Então eu, com essas tristezinhas que vão aumentando, e esse meu namoro com a depressão, vou atraindo um grupo de espíritos afins.
vou criando toda uma energia, uma egrégora, a partir dessas companhias, no meu quarto, no meu trabalho, dentro do carro, na minha casa. E esse tipo de espírito vai se aproximando. Afim atrai afim. Eu começo a mergulhar em uma tristeza mais profunda, em uma depressão mais profunda, porque a energia desses espíritos vão potencializando essa pequena possibilidade que havia dentro de mim. Era pequena, não era? A possibilidade. Com a presença desses amigos indigestos, digamos assim, essa possibilidade vai aumentando, 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 e eu entro em depressão. Eu começo a ter medo de tudo, começo a me trancar, começo a suar frio, começo a ter emoções, sensações que nunca tive. É gratuito isso? Não. Isso vai destravando dentro do encarnado certas situações que estavam ali relativamente controladas. Porque não houve do encarnado, ou reencarnado, se preferir, a vigilância, a oração, o bom trabalho, o serviço, a ideia principal de se manter bem, a partir, naturalmente, de boas ações, bons pensamentos, boas ideias. Eu vou, então, buscar consultórios, psiquiatras, psicólogos e ninguém identifica. Não houve nenhum evento que marcou a entrada definitiva na depressão, na ansiedade, etc. Não houve. Isso foi aos poucos, porque aos poucos eu fui mudando a minha cabeça. Fui deixando-me levar por essa onda, essa maré. E com a companhia desses que eu não vejo, mas aí estão, isso foi potencializado e aí existe uma troca de energias, entre aspas, negativas. Corre o tempo inteiro. Os casos de depressão, de medo, de síndromes e outras questões, todas elas são potencializadas por espíritos que estão em um patamar condizente com aquele que está emitindo o tipo de sensação, pensamento. Eu acredito ser muito raro, haver uma questão de saúde onde não há presença de um espírito ali, potencializando negativamente o estado de saúde. Acho muito difícil. Porque o mundo dos espíritos é muito vasto e ele intermeia o plano material. Na mesma proporção que eu sou incentivado ao bom trabalho, aos bons pensamentos, à boa ação pelos bons espíritos, eu também sou incentivado e aconselhado a avançar pelo caminho da sombra, pelos maus espíritos. É uma guerra, é uma batalha, é uma luta? É. Daí a gente buscar sempre aqui o Evangelho de Jesus, o caminho. Jesus disse, orai e vigiai. Não é só orar, é vigiar. Vigiar o quê? A mente, as ideias, as inclinações, as escolhas, os gostos. Vigiar e orar seriamente, todos os dias, para que a proteção venha. Então nós conversamos aqui sobre a influência, que é muito séria, mas você leva a sério isso? Você cuida da egrégora da tua casa? Você cuida da egrégora do teu corpo? Você cuida da egrégora do trabalho, do ambiente do seu trabalho? Você cuida da egrégora do ambiente do seu carro?
Nós somos, sim, responsáveis. E a gente afasta espíritos. Ou a gente atrai espíritos. Lembremos aqui, rapidamente, questão que já foi vista no vídeo anterior, mas vou voltar nela. Quantas vezes forem necessárias. 467. Pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Resposta: sim. Porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. É isso que eu acabei de falar. A japonesa não atraiu Ranieri, mas ele foi levado por Eleutério para que ele pudesse averiguar ali a questão do passado dele. Porque ele tem um passado considerável e não foi bom. Quando ele, vejamos aqui, viveu no Oriente, foi um mongol, um guerreiro da tribo mongol, lá da Mongólia. Foi um guerreiro. Foi um comandante de legiões de Uno. Veja o poder que ele teve. Assolava a terra em seu corcel de morte, em seu cavalo. E por onde passava conduzia a devastação. Olha que beleza. O passado, na verdade um recorte do passado, uma peça do passado de Ranieri lhe foi exposta. Vamos agora nos perguntar: se uma parte do nosso passado, agora aqui agora, nos fosse mostrar, o que mostraria? Porque dele, meu Deus, comandava legiões de hunos e onde passavam havia devastação, morte. Isso não é bom. Ninguém fica feliz lembrando isso. E nós? Se nós buscarmos nos livros nossas histórias, porque nossas histórias estão registradas. Todas as minhas reencarnações estão registradas 100%. Todas. Terei acesso a elas? Não. Não teremos. Poderemos ter acesso? Sim, mas apenas se nos for útil. Ah, estou curioso. Vai ficar curioso. Ai, morro de vontade de saber. Morra de vontade de saber. Não vai saber. Ah, mas a história é minha. Sim, a história é sua. A história é minha. Mas nós temos livre arbítrio até um certo ponto. Nós podemos apenas até uma certa parte. Por isso que a reencarnação é uma bênção. Ganhamos um presente ao reencarnar, que é o esquecimento. Será que eu conseguiria ter uma reencarnação minimamente produtiva e equilibrada se eu lembrasse do que eu fiz? De mortes que eu causei, de violências que eu pratiquei, de traições das quais eu fiz ali parte e muitas vezes tramei. Eu ficaria feliz, tranquilo? Não. Então, se eu lembrasse, eu já traria uma série de pedras para as minhas costas. Eu já começaria uma reencarnação com culpa. Com o mínimo que seria a culpa. Remorso, arrependimento, tristeza. E se eu lembrasse que os que fazem parte do meu círculo mais próximo foram aqueles que me prejudicaram e que eu prejudiquei eles? E se eu lembrasse isso? Eu teria a mesma relação com eles? Não teríamos. Tudo seria afetado. Então o nosso passado tem que ficar no passado. O
passado não serve para ser revivido. O passado serve apenas para consulta. Então eu vou na biblioteca da minha história, consulto o meu passado, vejo a lição, aprendo com a lição, vejo onde eu errei, não quero errar de novo, não vou fazer isso de novo. Passado é para consultar. Não é para inventar e voltar e querer viver o que já passou. Que aí nós iremos cair em um duplo erro, que é não aproveitar o presente e querer reviver coisas que não serão possíveis mais. Duplo erro. Ele foi um comandante perverso, terrível, e que matou muita gente. Mas ele não matou apenas. Ele sequestrou, ele violentou, ele estuprou. E aqui ele entra na casa de um chefe de aldeia, porque aquela turma, aquele exército, avança por uma aldeia para saquear, para roubar, para violentar, para sequestrar. Ele entra na casa do chefe de aldeia, arranca-lhes a filha e leva-a como um demônio. Eu prefiro pular essa parte, se é que ela existe no meu passado. Pula. Não quero saber. Não quero voltar lá. Porque se eu cheguei onde eu estou aqui, é melhor eu me manter seguro onde eu estou. Porque o que vai desencadear em mim lembranças como essa aqui que Ranieri teve da minha experiência? Porque para ele desencadeou algumas coisas. Como seria para nós? Não matou os velhos, mas disse: não temam, sou o chefe e vou fazê-la nossa rainha. Ele acabou com a vida dela. Por mais que ela tenha gostado, ela não pediu. Outras cenas se sucediam para ele. Mas estava chocado. Ele se abalou, ele se perturbou. Aquele homem selvagem era eu, no entanto, quando? Aquele passado dele ficou. Ranieri não era o mongol, ele foi o mongol, o guerreiro. O assassino ele foi, ele não era mais. Como eu não sou o meu passado. Eu fui o passado, eu não sou mais, eu sou o presente. Por isso que toda a culpa deve ser 100% abolida. Abolida. Não devemos trazer culpa. Porque eu hoje eu sou a melhor versão do que eu sou. Eu sou um espírito imortal. A melhor versão que existe de mim está aqui agora, nesse minuto. Nesse minuto. E eu tenho que trabalhar para que amanhã eu me torne a melhor versão de mim. E quando eu olhar para uma semana atrás, vou dizer, eu não sou aquele que uma semana atrás estava aí. Eu já mudei, porque eu me melhorei. Isso se chama reforma íntima. Isso se chama progresso espiritual. Isso se chama caminhar verticalmente para o alto. Sempre provendo a si mesmo a melhor versão de si mesmo. Então ele aqui se abala, mas ele não era mais um mongol. Tanto é que Eleutério diz, não se preocupe, meu filho. E aí vem o ensinamento. Todos nós viemos da inconsciência para a consciência. Da inconsciência para a consciência. Iremos da inconsciência para a razão humana. Da inconsciência para a consciência. E da inconsciência para a razão. Então, os atos arbitrários, agressivos, violentos, temerários,
faziam parte da nossa estrutura ainda ignorante, atrasada, rudimentar mesmo do espírito. Por isso que ele agia como ele agia, que eram selvagens agindo sobre selvagens. Tanto é que ela, que foi sequestrada, depois reencarnou muitas vezes, a japonesa. E perdeu Ranieri de vista. Contudo, olha só, contudo, ela ainda ama o cavaleiro audaz, que no fundo de sua memória integral galopa os corcéis da morte. Ela se encantou por aquele personagem lá atrás. Isso ficou marcado. Por algum motivo. Dela, é só dela isso. Ela registrou aquele evento, e aquele evento foi tão forte que ficou marcado, como ele diz aqui, na memória integral dela. Outros eventos, situações, para ela deixaram de valer na memória integral, mas aquele ficou. Por isso que quando ela ela não observou, perdão. Quando ela sente a presença daquele que foi o antigo cavaleiro, comandante, ela sente algo. Ela registra. Aquela coisa inconsciente lá do fundo dela vem à tona. Ou subconsciente, enfim. E, opa, que é isso? O que eu estou sentindo? Que situação é essa? Para ela a sensação é diferente do que é para Ranieri, que fica chocado. Meus olhos estavam cheios de lágrimas e não pude furtar-me a imprevisto gesto de ajoelhar-me perante a mulher, beijar-lhe as mãos delicadas. Ele cai de joelhos em frente a ela, quando ele vê a cena, ou as cenas. É a compaixão. Ele cai de joelhos e começa a chorar. Num pedido de desculpa mesmo. Ela pareceu perceber porque retirou a mão depressa e recuou assustada. De novo ela tem ali uma sensação. Ela não vê, ela não ouve, mas ela sente algo. Olhou por todos os lados e depois disse para si mesma, não é nada, e aí ela entra. Não é nada não, é alguma coisa. Tenhamos muito cuidado com essas questões. Ah, não é nada. Quem disse que não é nada? Ah, quem disse? Cuidado, hein? Porque desse não é nada para outro não é nada, daqui a pouco a gente se vê enroscado numa rede de conexões que são péssimas. E para sair daí é um bocado difícil. Eu era o causador de tanta infelicidade. O que fazer para recuperá-la? Nós, aqui agora, causamos infelicidades lá atrás. Você causou infelicidades lá atrás. O que você vai fazer com isso? Não adianta pegar a borracha e apagar. Como é que faz? O peso caiu sobre ele aqui. Não se desespere, compadecer-os filhos dela. É sempre assim. Digamos não existe. Digamos, não ao desespero. Fiz uma M gigante. Sem desespero. Vamos tentar ver o que dá para fazer. Ela já está numa atitude mental favorável. Então ela já está mudando. Ela está se cansando dessa vida. E é assim que nós vamos mudando. Quando a gente se cansa.
Nós somos convidados pelo amor. Está aqui, ó. O amor, que é o Evangelho de Jesus. É o amor. Ele convida, vem, segue-me, vem comigo. Não quero. Quero a farra. Quero a porta larga. Quero o oba-oba. Tá bom. Fica aí até cansar. Quando você cansar, você me procura. É o caso dela. Ela já está numa atitude mental favorável. Iremos requisitar o grupo de salvação dos samaritanos. Eles vão pedir ajuda, resgate, para acabar de libertá-la, porque ela já estava se libertando por ela mesma. Por isso que a gente sempre fala que a cura não vem de fora, vem de dentro. A liberdade vem de dentro. A separação vem de dentro. A atitude vem de dentro. Ela já estava se libertando das garras de Carla. Para acabar de libertá-la, e em breve você poderá reencontrá-la em um dos nossos hospitais. É assim que tudo funciona. Sem forçar a barra. Deixa acontecer. Porque vai acontecendo aos poucos, e aos poucos as coisas vão, passo a passo, se resolvendo. E para encerrar, vejamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 218, uma pergunta interessante, porque ela tinha uma conexão com Ranieri, e ali estabeleceu-se algo, não é? Vejamos o seguinte. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Interessante, né? Conserva algum traço de percepções que teve e conhecimentos que adquiriu lá atrás? Eu aqui trago isso? Resposta. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. É o que aconteceu no caso deles. Resta-lhe uma vaga lembrança. É o que ele sentiu, é o que ela sentiu. Vaga lembrança lá de trás. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Uma mentira, uma invenção, uma falácia? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. E isso tem que ficar muito claro para a gente. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente. Mas a intuição que deles guarda ajuda ao seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Perfeito. Perfeito isso. Porque Deus é perfeito, né? Então aqui é perfeito. Eu não vou ter que recomeçar sempre. Eu vou sempre da onde eu parei. Então eu estou lendo um livro, cheguei até a página 95. Amanhã eu pego da 95 até a 167. No outro dia eu vou da 167 a 247. Depois eu vou da 247 até a página 318. E assim a gente vai, experiência em experiência. Ideias inatas, você tem, eu tenho, nós temos. Nós temos. Por isso, quando a gente sentir algo por alguém ou sentir algo ao nosso redor, lembremos que somos espíritos imortais lidando com espíritos imortais. Capítulo 30, a japonesa.
No próximo vídeo, capítulo 31, visitantes, estranhas entidades, o sexo além da morte. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.